Olá, olá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos para falarmos sobre o objeto do direito. Na primeira aula do nosso curso falamos sobre os sujeitos do direito, identificamos que normalmente, naturalmente, o sujeito do direito é uma pessoa, que pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa natural. Excepcionalmente, pode ser que figure como sujeito de uma relação jurídica um ente despersonalizado, tal qual o espólio, a massa falida, a herança jacente, a herança vacante, o condomínio. Mas, normalmente, são pessoas naturais ou jurídicas. Por isso que, no último bloco, falamos sobre a personalidade. Identificamos o que é personalidade, qual é o início da personalidade. Falamos também sobre a capacidade de direito e a capacidade de fato. Capacidade de direito que toda pessoa tem. Capacidade de fato que é gradual. Nem todos têm. Na verdade, no contexto da capacidade de fato, também chamada de capacidade de exercício, é que surge a teoria da incapacidade, à luz do artigo 3º e artigo 4º do Código Civil. Identificamos os absolutamente incapazes, menores de 16 anos, e os relativamente incapazes, maiores de 16, menores de 18, ébrios habituais, viciados em tóxico, aqueles que por causa permanente ou transitória não podem exprimir sua vontade, e os pródigos. E desta forma, encerramos os nossos estudos de noções básicas sobre o sujeito. Damos sequência agora para falar sobre o objeto. E eu fiz questão de voltar aqui na última aula, porque foi na última aula que nós analisamos e nós identificamos que uma relação jurídica, qualquer que seja, relação jurídica de direito de família, relação jurídica de direito sucessório, relação jurídica de direito obrigacional, que é a que mais nos interessa no momento, é composta por sujeitos e objetos. E lá falamos que os sujeitos são pessoas jurídicas, naturais, às vezes, entes despersonalizados. Nessa aula falaremos sobre o outro elemento essencial da relação jurídica, que é o objeto do direito. Percebam, e eu chamo a atenção dos senhores para esse fato, se não é sujeito, é objeto, meus caros. Se não é pessoa, no direito é coisa. Desta forma, nós vamos identificar os objetos do direito como sendo as coisas, como sendo os bens jurídicos. Objeto da relação jurídica será uma coisa, será um bem jurídico. Aqui entendido como aquele bem que tem valor patrimonial e que, por esta razão, pode ser incluído no patrimônio de uma pessoa. Por isso que ele é o objeto do direito. Percebam, o objeto do direito é aquele sobre o qual o sujeito do direito pode exercer poder. O objeto do direito é aquele sobre o qual o sujeito do direito pode exercer o seu poder. O destaque que fazemos é para o fato de que este objeto tem que ter natureza patrimonial. Ou seja, possa ser incorporado ao patrimônio de uma pessoa, ao patrimônio de um sujeito.
sujeito do direito. Aqueles que exercem os atos jurídicos, aqueles que titularizam os direitos e assumem as obrigações. E o objeto do direito é aquele sobre o qual o sujeito exerce o seu poder. O objeto do direito é uma coisa, é um bem jurídico, de natureza patrimonial, que pode ser estimado economicamente, que pode ser incorporado ao patrimônio de uma pessoa. Agora, se nós estamos falando de coisas, e esse é o nosso objetivo, importante observar que o legislador, ele se preocupou com as variadas classificações de coisas. Esta foi a preocupação do legislador. Nós buscamos aqui um conceito doutrinário. Se não é pessoa, é coisa. O bem jurídico é aquele que, dotado de natureza patrimonial, passível de estimação econômica, possa ser incorporado ao patrimônio de determinado sujeito. Isso aqui nós buscamos na reflexão doutrinária e uma interpretação invertida a partir do que entendemos de sujeitos. Mas o legislador, e provavelmente é isso que vai cair na sua prova, o legislador se preocupou com a identificação das variadas espécies de bens. Esta foi a preocupação. E é muito provável que isso será cobrado na sua prova. As múltiplas, as variadas classificações de coisas apresentadas pelo Código Civil. E a primeira classificação é quanto à mobilidade. A primeira classificação é quanto à mobilidade, onde encontraremos os bens imóveis, os bens móveis e os bens semoventes. Quanto à classificação, eu dizia, existem 3 espécies de bens: bem imóvel, bem móvel e bem semovente. O bem imóvel é o solo e tudo quanto lhe incorporar natural ou artificialmente. Cá, para nós aqui, muito tranquilo de entender, né? Esse pedacinho da matéria dá para ir pela lógica, porque a gente utiliza isso aqui no dia a dia, né? Imóvel, como o nome sugere, é aquele que, ao menos em tese, não pode ser movido, né? É o bem que está fixado no solo, e o próprio solo. Por isso afirmamos que os bens imóveis, à luz do artigo 79, é o artigo 79 que nos diz, são bens imóveis o quê? O solo, e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Então, é a casa, é o prédio, é a árvore que, enquanto estiver incorporado no solo, é bem imóvel. Consideramos imóvel, portanto, aquele que, ao menos inicialmente, não pode ser movido. O solo e tudo quanto lhe incorpora. Natural ou artificialmente. Professor, isso aqui é moleza, eu não vou errar de jeito nenhum na prova. Perfeito, tenho certeza absoluta. Só que se na sua prova caiu o seguinte: quanto à classificação de bens, qual é a natureza da herança? A herança, você sabia, é considerada juridicamente como um bem. Sabia disso? Se não sabia, então anota. Porque aqui já é mais provável de ser cobrado, né? A herança é juridicamente considerada como um bem. Não interessa se o indivíduo que morreu tinha 10 imóveis,
30 carros, R$ 1 milhão. Falecido o indivíduo, todos os seus bens se tornam um só, chamada herança, que é considerada por lei como um bem único e indivisível. Até que momento? Até a partilha, meus caros. É por isso que no direito das sucessões nós trabalhamos com porcentagem, com frações. Lá em casa nós somos 4 filhos. Se o meu pai falece, todos os bens que ele tem, imóveis, móveis, automaticamente se tornam herança. E não tendo ele deixado nenhum testamento, 25% desse bem, herança, é meu. 25% do meu irmão, 25% da minha irmã, 25% da minha outra irmã. E essa herança, como bem único e indivisível, existirá até o momento da partilha. Lá na partilha é que nós identificaremos o que dentro da herança que ficará para mim, o que ficará para minha irmã, o que ficará para outra irmã. Mas até a partilha, um bem só, chamado herança. 25% meu, 25% do meu irmão, 25% da minha irmã, 25% da minha outra irmã. A herança. Qual é a natureza jurídica da herança? A herança é um bem imóvel ou um bem imóvel? Anote aí. A herança é um bem imóvel. A herança é um bem imóvel, ainda que composta apenas por bens móveis. Percebeu o que eu disse? A herança é um bem imóvel, ainda que composta apenas por bens móveis. O indivíduo faleceu, não deixou nenhuma casa, nenhum terreno. Não. Deixou 3 carros e R$100 mil na conta. Bens móveis. Perfeito. Mesmo que todos os bens deixados pelo falecido sejam bens móveis, a herança, que compreende a totalidade, de forma indivisível até a partilha, a herança é imóvel. De onde você tirou isso, professor? Aqui, ó, do artigo 80. O artigo 80, esse, muito provável de cair na sua prova, vai nos trazer o que chamamos de imóveis por força de lei. Imóveis por força de lei. Porque é muito fácil identificar o que é um bem imóvel. Aquela casa ali é um bem imóvel. Aquele terreno ali é um bem imóvel. A fazenda, um bem imóvel. É muito fácil. Só que o legislador nos traz aqui um pequeno rol de imóveis por força de lei. E aí ele me diz, consideram-se imóveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis. Os direitos reais sobre imóveis. Ô, professor, como assim? Uma hipoteca, por exemplo, é um direito real sobre um bem imóvel. O usufruto. O direito do promitente comprador do imóvel é um bem imóvel. Artigo 1225 do Código Civil. Artigo 1225 do Código Civil vai nos trazer ali o rol dos direitos reais. E logo após o inciso primeiro é o direito real de propriedade, a gente vai encontrar lá variados direitos. Direitos reais, servidão, usufruto, uso, habitação, hipoteca, anticrese, penhor. Os direitos reais sobre imóveis, desses que falei, uso, habitação, hipoteca, anticrese, servidão. Os direitos reais sobre imóveis são, por força de lei, considerados
considerados como bens imóveis também. É o que nos diz o inciso 1º do artigo 80. E as ações que os asseguram. Consideram-se imóveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Além disso, professor, onde que está o tal da herança? Aqui, ó. O direito à sucessão aberta. O direito à sucessão aberta. O direito à sucessão aberta é considerado bem imóvel. E por direito à sucessão aberta, entenda, herança. Herança. O direito à sucessão aberta, ou herança, é considerado por força de lei como bem imóvel. As consequências disso são muitas. Nem vou entrar no mérito, porque não cai direito sucessório na sua prova. Mas consequências disso aqui, ó, são variadas. Por exemplo, uma só, para você não ficar na vontade. Eu sou casado na comunhão universal de bens. De fato, o que eu recebo por herança não comunica com a minha esposa. Mas o Código Civil vai me dizer que para eu alienar bens imóveis, ainda que particulares, eu preciso de outorga da minha esposa, eu preciso de vênia conjugal, eu preciso de outorga uxória. Pelo fato de ser casado na comunhão parcial de bens, se eu, Stanley, pretender vender um imóvel, ainda que seja só meu, eu preciso de outorga uxória. Preciso de concordância com minha esposa. Pois bem, falecendo meu pai, antes da partilha, eu posso alienar o meu direito sobre a herança. Eu falei com os senhores que lá em casa somos 4 filhos. Se o meu pai morre hoje, 25% da herança é meu. E se eu quiser, eu posso vender. Antes da partilha, eu posso vender para você. Vou fazer uma cessão de crédito hereditário. Vou te transmitir onerosamente os meus 25% na herança. Você vai me pagar ali 300 mil reais, por exemplo. Ok. Só que para a validade desse contrato, pelo fato da herança ser considerada como um bem imóvel, a minha esposa tem que assinar também esse contrato que vou fazer com você. Percebeu? Um dos efeitos. Apenas um dos efeitos que eu destaco para a nossa reflexão. Ok? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, da La Concurso, nós preparamos um super curso para o Banco do Nordeste 2018, um curso atualizadíssimo, um curso completaço, ponto a ponto do edital, e nós, da La Concurso, eu garanto para vocês, aqui na La Concursos é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na La Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau. Clique lá